Bom, gente, então nós vamos começar, até porque nós estamos aí com uma defasagem. Nós tivemos 3 dias sem aula. Nosso último encontro foi numa sexta-feira anterior ao da Semana Santa aí, né? Então nós não tivemos aula nem ontem, nem quinta e sexta anterior. E nosso conteúdo aqui nós estávamos aqui falando no último encontro que nós tivemos, nós falávamos aqui a respeito da compreensão que o Marx tinha sobre o funcionamento da economia capitalista. E eu vou compartilhar aqui o slide que eu vinha usando, né, que a gente vinha acompanhando, como referência desse estudo. Então, nós chegamos até exatamente esse slide que está aqui. Então, deixa eu dar uma recuperada, porque 2 semanas praticamente que a gente não se vê. Certamente que vocês talvez não estejam lembrando aqui do lugar onde nós nos encontramos nesse estudo a respeito da compreensão aqui que o Marx tem sobre o capitalismo. Então, veja, Marx vinha tentando explicar como é que se produz na economia capitalista e, simultaneamente, de que modo surgem os lucros dos empresários. Né? Então, nós vimos aqui que essa aqui, ó, né, essa formulazinha que tem aqui em cima, ela é a fórmula do valor. Né? A fórmula de como se cria ou como se produz valor, riqueza real. Né? Então, esse C minúsculo da equação, ele representa, como está escrito ali do lado, o capital constante. O capital constante, então, é toda uma variedade enorme de elementos que entram na produção de alguma coisa, né? Mas são elementos que não têm vida, né? São coisas mortas. Né? Então, um prédio, os móveis, a matéria-prima, a energia, né? Todas essas coisas que fazem parte, digamos assim, da construção de uma empresa, todas essas coisas, repito, possuem valor. Né? Por que possuem valor? Porque foram produzidas pelo trabalho de alguém. Né? Então, um prédio é produzido, é resultado do trabalho aí de pedreiros, né? De engenheiros. Né? Então, tem trabalho por trás de um prédio. Então, um prédio tem valor. Uma mesa, né, que é um móvel, por exemplo, sobre a qual está repousa ali uma máquina, por exemplo, uma mesa foi produzida por alguém. Então, ela tem valor. Por quê? Porque tem trabalho nela. Né? A matéria-prima, por exemplo, o tecido que é usado na fabricação de uma camisa, de uma calça, né, também possui valor, porque foi resultado do trabalho de alguém. Agora, todas essas coisas têm um valor, porém este valor está congelado dentro delas. Esse valor, essas coisas não podem
elas não são capazes, por elas mesmas, de aumentar este valor. Então, veja, tudo que um empresário investe em capital constante, que é o Czinho aqui da equação, vai compor depois o valor final do produto. De tal maneira que o empresário não perde nada do que ele investiu na empresa. Porque tudo que ele gastou, ele vai recuperar na hora que ele vender os produtos fabricados. Bom, aqui não tem jeito de ter lucro. O lucro não pode sair do capital constante, nem mesmo da máquina, como a gente já teve a chance de mostrar, né? Então, a máquina é um objeto assim que deixa a gente, às vezes, meio fascinado, né? Porque as máquinas de hoje, elas são máquinas sofisticadas, né? Mas não vamos esquecer, mesmo a máquina sofisticada, ela possui valor e o valor dela é transferido para o produto final. Mas ela não pode transferir mais valor do que ela tem. O Vzinho aqui, ó, esse V minúsculo da equação, é o capital variável. E ele representa a força de trabalho. A força de trabalho, segundo o Marx mostrou para nós, ela é uma mercadoria totalmente nova na história. Ela só existe na sociedade capitalista. Por quê? Porque esta mercadoria perdão, eu preciso dizer novamente o que eu acabei de comentar, porque preciso ser dito de uma outra maneira aqui. A força de trabalho, ela sempre existiu. Eu disse que ela só existe na sociedade capitalista, falei errado. Ela sempre existiu. Então, o que tem a ver só com sociedade capitalista? É que em todas as outras épocas históricas, a força de trabalho nunca foi convertida em mercadoria. Então, é isso que só é típico da sociedade capitalista. A força de trabalho virar uma mercadoria é que é típico da sociedade capitalista. O que é isso, professor? Significa que na sociedade escravista, vocês lembram que existiam dois tipos, basicamente, de trabalho. Existia o trabalho básico de toda a sociedade, o mais presente em toda a sociedade, que era o trabalho escravo. Naquela sociedade, os escravos eram os donos das forças de trabalho, porque a força de trabalho é algo que está no corpo nosso. Só que escravo nenhum vendia força de trabalho. Então ela não era uma mercadoria. Mas então o que era vendido naquela sociedade? Era vendido o homem. Não a força de trabalho dele. Ele era vendido inteiro. A pessoa física dele era vendida inteira e junto ia a força de trabalho. Mas ele não vendia. Por que ele não vendia a força de trabalho? Porque ele não era livre. Ele não tinha liberdade para vender nada, nem para comprar nada ao escravo. Na sociedade medieval ou feudal, o que acontecia era que o homem ele era preso à terra. Ele não era escravo de ninguém. Ele era um servo. Mas o servo ele era preso à terra e uma série de obrigações ali e direitos prendiam ali, de certa forma, o servo a um feudo. O servo ele não era de ninguém, mas ele também não era um homem livre, no sentido de poder sair pelos feudos, transitando de um feudo para outro ali e oferecendo a sua força de trabalho. Ele não existia isso no feudalismo. O servo era o homem preso à terra e ele se fixava no feudo e ali ele ficava. A sobrevivência dele dependia dele estar preso à terra para produzir alguma coisa para ele.
Não existia força de trabalho como mercadoria. Isso só surge no momento em que os trabalhadores, no caso, os servos da Idade Média, do feudalismo, eles vão ser arrancados pela força da terra e vão ser jogados no meio do nada. Arrancam dele a terra que ele tinha para produzir, de onde ele tirava o sustento dele e da família dele, onde ele tinha a moradia dele, uma pequena choupana lá onde ele morava, e jogam esse homem no meio do nada. Quer dizer, ele, de um dia para o outro, ele é expulso das suas terras, e agora ele não tem como produzir, como comer, como morar, ele não tem mais nada. Este homem, então, que é um despossuído, certo? A palavra despossuído aqui, ela é importante porque mostra que ele tinha e não tem mais. Né? Este homem, então, é que vai passar a vender a sua capacidade de trabalho, ou seja, a sua força de trabalho. Certo? O V minúsculo dessa nossa equação, ele representa, portanto, a força de trabalho. Significa dizer que o empresário, para montar a sua empresa, ele precisa do prédio, dos móveis, dos instrumentos de trabalho, das máquinas, da matéria-prima, da energia, mas até aí nada tem vida. A vida que vai fazer com que essa empresa comece a produzir algo, com que algo comece a ser produzido dentro dessa empresa, a vida vem do homem vivo, vem da força de trabalho, vem do capital variável. Então, é este capital variável quem vai criar valor novo, valor novo, certo? Então, ali dentro da empresa, o patrão, o empresário, o dono, ele coloca ali, comprou tudo isso, comprou todas essas coisas, inclusive contratou o trabalhador, significa compra de força de trabalho, botou lá na empresa para funcionar, esse troço vai começar, o trabalhador vai começar a trabalhar, ou seja, o processo de produção tem início, e a cada hora o trabalhador vai produzir uma determinada quantidade de produtos. Vimos aqui que o Marx ele descobriu que essa mercadoria, força de trabalho, ela é diferente de todas as outras, porque ela cria mais valor do que o seu próprio valor. Então, imaginando aqui que o salário, né, que o trabalhador recebe, seja de, sei lá, vamos pensar em salário diário, tá? Imagine que o trabalhador receba um salário diário de R$ 100. E esse é o preço, né? Porque esse valor em dinheiro, ele é o preço da força de trabalho. E com esses R$ 100, é necessário que o trabalhador consiga tudo que ele precisa para viver durante 24 horas. 24 horas. É isso que o empresário paga para ele. Marx diz que na hora que o empresário compra a força de trabalho, ali não há exploração. Mas então como surge a exploração, professor? Simples. Imagine que o trabalhador, durante as primeiras 8 horas de trabalho, ele consiga produzir, em média, 100 peças de camisa.
significa dizer que em cada peça daquela de camisa vai ter praticamente o equivalente a R$ 1, que são R$ 100 que ele recebeu por 8 horas de trabalho. É o valor da força de trabalho dele. Ele trabalha 8 horas e ele devolve para o empresário na forma de camisas, ou seja, de produtos, de mercadorias. Ele devolve para o empresário os R$ 100 que o empresário pagou pelo salário dele. Nesse caso, ele poderia ir para casa trabalhar. Ele poderia ir para casa, passar o resto do dia fazendo o que ele quisesse, o trabalhador. Mas a gente viu aqui que não é o que acontece. Por quê? Porque quando ele vende a força de trabalho, ele transfere para o empresário o direito de uso da força de trabalho. E o empresário simplesmente deseja usar aquela força de trabalho por um período maior do que 8 horas por dia. Estou imaginando que o empresário use aquela força de trabalho durante 16 horas, não 8, 16. Ora, nas primeiras 8 horas ele vai produzir 100 camisas, nas 8 horas subsequentes ele vai produzir mais 100 camisas. As primeiras 100 camisas, supondo ali que a cada camisa tenha R$ 1, né? Do valor da força de trabalho. Então, as primeiras 100 camisas devolvem para o empresário os R$ 100 que ele gastou com a força de trabalho, com o salário do trabalhador. Nesse momento, empresário e trabalhador estão quites, ninguém deve nada para ninguém. Só que o trabalhador ainda vai trabalhar mais 8 horas, pelas quais ele não recebe salário, mas ele cria valor. Ah, mas cadê o valor, professor? O valor está aqui, são as 100 camisas que ele produz nas 8 horas subsequentes. Perceba que aqui existe riqueza nova, aqui existe valor novo. 100 camisas é uma coisa. 200 camisas significa, fisicamente falando, dá para ver, né? Dá para ver um pacote, por exemplo, com 100 camisas de um lado, e dá para ver depois outro pacote com mais 100 camisas. É perceptível a olhos nus que você tem 2 pacotes de 100 camisas. Aqui não está falando de aumento de preço, não. Aqui as coisas não crescem porque aumenta preço. Aqui as coisas crescem porque aumenta o produto. Porque aumenta o valor. O empresário não tira o lucro dele do aumento de preço. Por quê, professor? Porque aumento de preço não significa aumento de riqueza. Aumento de preço não significa mais produção. Como assim? Ué, simples. Se eu tenho um sapato que custa R$ 10, um par de sapato custa R$ 10. No dia, 3 dias depois, você vai lá na mesma loja que você viu aquele par de sapato com preço de R$ 10, você volta lá e vê o mesmo par de sapato com preço de R$ 15, por exemplo. Você fala, nossa o quê? O senhor não viu como é que aumentou o valor? Que valor, cara? Continua sendo um par de sapato. Não houve aumento de valor nenhum. Porque o valor tem a ver com riqueza física. Ué, então o que aumentou? Aumentou o preço. Aumento de preço não aumenta a riqueza? Não. Um par de sapatos é igual a um par de sapato. O fato dele custar no momento ele custar 10 e no outro momento ele custar 15 não aumenta o valor. O que aumenta é preço. Ah, professor, peraí, eu sempre pensei que preço e valor fosse a mesma coisa. Você pensou, mas agora você sabe que não significa a mesma coisa. Professor, o que determina o valor de uma coisa? Já foi falado aqui. E não foi nem pelo Marx, foi pelo Adam Smith, que disse para nós que o valor provém do trabalho, da quantidade de trabalho. O valor provém da quantidade de trabalho.
Sim. E o preço? O preço vem da oferta e da demanda. Então, preço e valor, na verdade, não tem nada a ver, não é a mesma coisa. Claro que não. O preço é o reflexo monetário do valor. É a imagem do valor. Faz sentido, porque a imagem geralmente ela aparece com valor. Perdão, a imagem parece com objeto, né? Objeto real. Mas pode estar mais ou menos distorcida a imagem. Sim. Os preços podem estar mais próximo ou mais afastado do valor, mas ele geralmente gira em torno do valor. Então o empresário foi lá, comprou capital constante, comprou capital variável, fez a empresa dele, a empresa funcionou durante as primeiras 8 horas. Tudo que vai ser produzido ali dentro daquela empresa vai ser depois que for vendido, o dinheiro vai ser usado exatamente para devolver para o empresário o que ele gastou, e nas 8 horas subsequentes de todo dia, a força de trabalho vai criar um valor excedente, porque são mais 8 horas de trabalho, e esse valor excedente é que vai formar o que os empresários chamam de lucro e Marx chama de mais-valia. Mais-valia? Sim, mais valor. Mais valor? Sim, valor excedente. Valor excedente, mais valor, mais valia. Isso. Bom, então, tudo isso que eu falei aqui agora, grosso modo, foi o que nós mais ou menos aqui falamos até chegar nesse nível que nós estamos aqui agora. Onde o valor total de qualquer mercadoria que existe na sociedade capitalista, né, é produzido por esses 3 elementos aqui. Né? Lembremos, mais uma vez, que foi o Adam Smith que disse que tudo que existe, todas as mercadorias que existem na sociedade, todas foram produzidas por trabalho. Só o trabalho cria riqueza, cria valor. Aqui nessa fórmula do Marx, eu quero lembrar que esses 3 elementos que estão aqui, o capital constante, o capital variável e a mais-valia, na perspectiva do Marx, tudo isso pode ser transformado em trabalho. Né? O Marx chama o capital constante, ele também chama o capital constante de trabalho pretérito ou trabalho passado. Né? Então, por exemplo, quando você pega uma máquina, ela foi o resultado do trabalho de alguém. Produziu, a mercadoria ficou pronta, acabou. É trabalho. A mercadoria, ela tem dentro dela trabalho passado, certo? Esse é o capital constante. O capital variável, ele é trabalho presente, né? Então, o capital constante é o trabalho pretérito, o capital variável é o trabalho presente e a mais-valia é o trabalho excedente. Então o valor é a soma de trabalho pretérito, mais trabalho presente, mais trabalho excedente? É isso aí. Bom, e o Marx aqui, ele fez aqui ele tirou dessa formulazinha, uma fórmula muito simples, né? Mas ele tirou daqui algumas relações, né? Então ele vai aqui, ele se pergunta, em primeiro lugar,
Diante dessa só lembrando aqui, né, que eu coloquei aqui do lado do M minúsculo da mais-valia, eu coloquei ali, ó, o L, né? Esse L, então, é o lucro, né? Os empresários chamam, eles não falam mais-valia, eles preferem chamar de lucro, né? Bom, então, a grande questão é como é que o empresário calcula o lucro da sua empresa. Eu vou voltar aqui alguns slides que a gente já viu, só para mostrar um slide aqui, ó, onde tem números, né? Então aqui, ó, tem uma suposição de que o empresário investiu 1.600 em capital constante, ele investiu 200 em capital variável, em força de trabalho, e ele teve um lucro de 200. Né? Para ele descobrir esses 200 aqui que ele teve de lucro, basta ele fazer o quê? Basta ele pegar o valor total, a receita total que ele obteve na produção, no caso, 2.000 dinheiros, ó, valor total. Se ele pega o valor total e diminui do que ele investiu 1.600 mais 200, dá 1.800. Se ele pega 2.000 e diminui 1.800, ele vai achar os 200 que foi o lucro dele. Né? Bom, esses 200 aqui representam não apenas o lucro, mas também representa a mais-valia, em termos de dinheiro. Né? Porém, o Marx também quis calcular qual é a taxa de mais-valia e a taxa de lucro relativos, né? Ou seja, em relação ao investimento feito. Né? Então, veja, a mais-valia, nós vimos aqui, que ela é o tempo de trabalho ou a quantidade de trabalho que o trabalhador realiza em relação à quantidade de trabalho que o trabalhador deveria realizar para devolver ao empresário o que ele recebeu do empresário na forma de salário. No exemplo que eu tinha dado aqui, hoje, mais cedo, aqui na hora que a gente começou a falar, eu mencionei que o trabalhador, ele, nas primeiras 8 horas de trabalho, ele produzia 100 camisas, e isso equivalia ao que ele precisava produzir para devolver ao empresário o salário que ele recebeu. Porém, nas 8 horas subsequentes, ele produziu mais 100 camisas, que tem o mesmo valor que as primeiras 100 camisas. Igual. Ora, então, são essas 100 camisas a mais que o trabalhador produziu, é que deve ser relacionada com as 100 camisas que ele produziu para pagar, para devolver ao empresário o que ele recebeu do empresário sob a forma de salário. Ou seja, a mais-valia, ela é calculada, a taxa de mais-valia, está aqui embaixo, a taxa de mais-valia é calculada apenas com a relação M sobre V. Né? M sobre V. Porém, a taxa de lucro ela não é calculada dessa maneira porque o empresário, ele acha, no cálculo dele, ele acha que o ganho dele foi o resultado do investimento total que ele fez. Né? Então ele pega o que ele ganhou, né, que também é o M ou o L absoluto, em valores absolutos, e ele divide pela soma do que ele investiu. C mais V.
né? Então, ó, só para voltar aqui, ó, nesse exemplo aqui, a taxa de mais-valia é 200, que está aqui, ó, embaixo do M ou do L, ó, 200, dividido por 200. Isso aqui é a taxa de mais-valia. A taxa de lucro, por sua vez, ela vai ser 200 dividido por 1.800, a soma de C mais V. Então, existe uma diferença entre o cálculo de taxa de mais-valia e taxa de lucro. Sempre é bom lembrar que nesses dois cálculos aqui, a taxa de lucro sempre vai ser menor do que a taxa de mais-valia, né? Simplesmente porque, se vocês perceberem, essas duas fórmulas aqui, ó, da fórmula da taxa de mais-valia e da taxa de lucro, o numerador da equação é sempre o mesmo, que é o M, ó, né? Porém, o denominador da taxa de lucro, ele é sempre maior do que o denominador da taxa de mais-valia. Então, toda vez que você tem um número dividido por um denominador maior, o resultado da equação é menor. Só por isso, né? Bom, finalmente o Marx olhou para essa fórmula aqui, a fórmula do valor, e ele quis saber como é que se relacionam essas duas variáveis principais aqui da produção, o C e o V, né? Então, Marx criou um indicador aqui, ó, ele deu o nome é muito feio, muito chato, difícil de falar às vezes, é longo, parece que é uma coisa complicada, mas não é, né? O nome que ele deu para essa relação entre o capital constante e o capital variável foi composição orgânica do capital. O que o Marx quis aqui puramente foi saber qual é a parte do investimento total do empresário que é feita em capital constante e qual é a parte que é dirigida ao capital variável, né? Isso vai ter uma importância na sequência aqui do raciocínio dele, né? Bom, mais ou menos, gente, isso foi o que a gente viu até aqui, até no nosso último dia de aula, que eu tentou, pelo menos essa parte final aqui do que nós falamos aqui sobre o capitalismo. Conclusão aqui, para a gente poder dar continuidade. Para o Marx, o lucro não é resultado do risco que o empresário corre no empreendimento. O lucro é o resultado do trabalho dos trabalhadores que não é pago, aquela parte do trabalho que não é pago. Então, durante toda a jornada de trabalho, o trabalhador ele está criando coisas, ele está produzindo mercadorias, como todas elas têm valor, todas elas vão ter preço. Tudo isso que é criado. Porém, os empresários vão pagar aos trabalhadores o valor da força de trabalho deles, que é aquilo que eles necessitam para viver durante 24 horas. Tudo que eles criarem além disso vai se transformar em lucro do empresário. É uma leitura que o Marx faz, que a gente pode concordar ou não, assim como com as outras que já foram apresentadas aqui, né? A visão liberal, a visão nacionalista também, podemos concordar ou não, é a visão que ele tem do capitalismo. O grande problema que existe na leitura que o Marx faz é que essa leitura ela leva-nos a uma conclusão terrível, né? Porque se isso é verdade,
O Marx está dizendo aqui para nós que o capitalismo ele se reproduz através do roubo, não é mesmo? Quando a gente pega uma coisa que não é nossa, nós estamos roubando. E segundo Marx, o que o empresário está pegando aqui, ó, na forma de lucro, não é dele. Não foi ele que produziu. Né? Então, basicamente, essa conclusão do Marx é que é terrível aí para, digamos, para a sociedade capitalista, porque é uma sociedade baseada digamos, num ato de violência. Né? Bom, agora veja. Aqui, ó, vamos olhar de novo para essa fórmula do valor que está aqui. Ó. Ela é a base para a gente entender quase tudo que o Marx tem para explicar para a gente. Imagine que isso aqui seja uma fábrica que produz camisa. O que vai sair ali na produção são camisas. São camisas. E como é que essas camisas vão ser vendidas? Porque elas vão ser, depois de produzidas, elas vão ser levadas até um mercado, né? Vão ser distribuídas aí em várias lojas da cidade, do estado, do país e às vezes até do mundo, pouco importa, mas elas vão ser, depois que forem espalhadas pelas mais diversas lojas, elas vão ser vendidas. Como é que elas vão ser vendidas? Né? O homem, desde muito cedo, né, ele criou o dinheiro. Né? Então, todas essas camisas, ou seja lá o que for produzido, na hora de ser vendido, vai ter que ser convertido num valor. Vai ter que ser convertido num preço, né? Que é exatamente a expressão, como eu disse aqui, né? A imagem ou a expressão monetária do valor. Então, esse valor, ou seja, as camisas que foram produzidas, quando chegam no mercado para ser vendido, elas se expressam através de um preço. Esse preço, como eu já falei aqui, né, ele vai ser determinado pela oferta e pela demanda. Então, pode acontecer, três coisas podem acontecer aqui. Primeiro, o empresário vai vender as camisas e vende por um preço que é exatamente igual ao valor. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no exemplo anterior. Ó, vamos voltar para cá. Esse empresário gastou 1.600 dinheiros em capital constante, ele gastou 200 dinheiro em capital variável e ele fez os trabalhadores produzirem o dobro de camisas que representava a sua força de trabalho. Então, eles trabalharam 8 horas para produzir 200 dinheiros e eles trabalharam mais 8 horas para produzir 200 dinheiro. O empresário faz esses cálculos aqui na empresa dele e coloca essas 20 mil camisas que vocês estão vendo aqui, ó, né? Coloca essas 20 mil camisas que foram produzidas para serem vendidas e ele espera vender por 2.000 dinheiros. Se ele vende por 2.000 dinheiros essas 20 mil camisas, tudo resolvido,
ele consegue recuperar o dinheiro que ele investiu no prédio, nas máquinas, nos trabalhadores, etc., e ainda sai com 200 dinheiros de lucro. Era o que ele previa, foi o cálculo que ele fez, ele conseguiu obter exatamente o que esperava lá na hora de vender o produto, ele sai feliz da vida e a vida continua. Ele vai continuar produzindo e assim sucessivamente. Bom, mas existem outras duas possibilidades. A primeira é de que na hora que isso aqui for ser vendido, muitas pessoas estejam desejosas de comprar essas camisas e as camisas são vendidas muito rapidamente e não tem camisa para todo mundo. Porque as pessoas compraram e continuam querendo comprar e não tem camisa para todo mundo. Acabou se revelando que a produção não foi suficiente em quantidade para atender o número de pessoas que queriam comprar camisas, essas camisas aqui. Se acontecer isso, ou seja, se a oferta de camisa estiver abaixo da quantidade de camisas que os consumidores querem comprar, então, normalmente, os preços tendem a subir. Então, o empresário pode conseguir vender essas 20 mil camisas, às vezes ele pode conseguir vender isso por 2.200 dinheiros, por exemplo. É isso? Ele vai vender por um preço maior do que o valor delas. Qual o resultado disso? Lucros extraordinários. Lucros maiores do que aqueles que os empresários esperavam ter. Agora, eu pergunto a você, coloque-se no lugar desse empresário. Se você consegue um lucro muito maior do que aquele que você esperava ter, isso te deixa feliz ou triste? Feliz, né? Pois é. O empresário estimulado e animado, feliz com os lucros que está obtendo, muito maiores do que os lucros que ele esperava ter, a tendência é ele aumentar os seus investimentos. Não é isso? Nossa, isso aqui está dando muito dinheiro. Vou investir mais para ganhar mais dinheiro. Às vezes, empresários de outros ramos da atividade ou empresários que às vezes tenham recursos guardados, poupados e não estavam investidos, mas que eles simplesmente podem, ao ver a margem de lucro da produção de camisas, pode também investir em camisas. Ou seja, não só os empresários que já produzem camisas vão ficar alegres com esse lucro, muito maior do que ele esperava, mas outros empresários que também não estão nesse ramo podem desejar investir em camisas, animados por essa margem de lucro elevada que se obtém com a produção de camisa. Então, toda vez que o preço fica acima do valor de uma mercadoria, significa que ele está gerando lucro extra. E isso está gerando estímulo a novos investimentos, por causa exatamente dessa euforia que os lucros produzem nos investidores. Não se esqueçam que o Adam Smith disse para nós que o homem ele é um ser racional. Né?
Ele pensa nele. E ele quer melhorar suas condições de vida. Ora, quando ele vê algum investimento que os lucros são muito grandes, ele fica doido com aquilo. É normal que as pessoas queiram entrar e pegar carona naquela prosperidade proporcionada por aquele tipo de investimento. Bom, mas a situação contrária a essa também é possível. O empresário produziu as 20 mil camisas, ele vai vender e ele percebe que ninguém compra camisa. Cada vez é extremamente difícil vender aquelas camisas, seja lá não importa o motivo, é difícil vender as camisas. As camisas ficam lá empilhadas nas prateleiras das lojas, e essas camisas aqui, elas muito difícil de vender. Ninguém compra. Mas o empresário, ele produziu para vender. E ele sabe que ele precisa vender. Porque só depois que ele vende é que a camisa vira dinheiro. Já falamos sobre isso aqui. Então o empresário precisa vender. Se ele não vender, ele não consegue pegar o dinheiro que ele usou, que ele pagou para comprar a camisa ou para produzir a camisa. Se ninguém compra, só tem um jeito. Ele começa a baixar o preço para ver se, de repente, com preço mais baixo, as pessoas se sentem mais estimuladas a comprar aquela camisa. Pode ser que, para vender as camisas, ele vai ter que baixar o preço de tal maneira que, no final das contas, as 20 mil camisas, em vez de ser vendida por 2 mil dinheiros, talvez elas sejam vendidas por 1.700 dinheiros. Se ela for vendida por 1.700 dinheiro, perceba ali pelos números, o empresário não consegue nem mesmo cobrir o que ele gastou para a produção. Ele gastou para a produção 1.600 mais 200, gastou 1.800. Se ele vende por 1.700, ele não consegue nem cobrir os gastos que ele teve com a produção. Esse cara aqui vai morrer num prejuízo. Por que as camisas foram vendidas por 1.700? Certamente porque a oferta de camisas foi muito superior à demanda, ao desejo das pessoas de comprarem aquelas camisas. O preço cai, consequentemente, o lucro do empresário vai embora e, em alguns casos, inclusive, o empresário pode falir. Se ele vai à falência, ou mesmo que ele não vá à falência, mas ele percebe os seus lucros degringolando, né, declinando vertiginosamente, o que acontece? Ele fica feliz? Não. Ele fica triste mais. O que ele vai fazer? Vai continuar produzindo camisa para continuar tendo prejuízo? Não. Por que ele não vai fazer isso? Porque ele percebe. Isso é perceptível. É calculado. E o empresário vai perceber, caramba, o que é isso aqui, cara? Eu estou colocando 1.800 dinheiro na produção dessas camisas e no final da história eu estou tirando 1.700, eu estou jogando dinheiro fora. A menos que eu tenha prazer em me autodestruir, eu vou parar com essa porcaria.
vou produzir outra coisa. Então, a tendência que acontece aqui é do empresário. Ele pode fazer várias coisas. Como ele vai resolver isso, vai depender de cada um. Mas ele pode fazer várias coisas. Ele pode vender a empresa dele. Ele pode simplesmente transformá-la na produção de uma outra coisa. Né? Pode ser até mesmo que aquelas máquinas que ele possua permita que ele passe a produzir outro tipo de mercadoria, que não necessariamente camisa. Sei lá, de repente ele passa a produzir cortinas. Ou ele pode vender aquela empresa e pegar o dinheiro e investir em outro negócio. Seja lá o que ele fizer, a produção aqui vai cair. Né? A produção vai cair porque ele vai sair daquela produção, daquela atividade produtiva. E com menos produção, a tendência é, inclusive, que os preços possam se recuperar. O oposto acontece na situação que a gente narrou anteriormente, ou seja, se as vendas são feitas por 2.200 dinheiros, os lucros são excessivos, são lucros extras, o que vai acontecer é que os empresários vão se sentir estimulados a investir mais, o investimento maior gera mais produção, isso aumenta a oferta e, consequentemente, os preços tendem a se aproximar do valor. Eles caem e se aproximam do valor. No caso oposto, se o produto é vendido por 1.700, alguns empresários, os menos eficientes do setor, eles vão abandonar esse setor, consequentemente a oferta de produtos diminui e os preços sobem e recuperam seu valor. É por isso que o Adam Smith, e aqui o Marx, de novo, ele repete o que o Adam Smith dizia, ele vai dizer o seguinte, ó, o preço é determinado pela oferta e pela demanda, pode variar para cima, pode variar para baixo, mas o preço sempre fica rondando o valor. Né? Bom, mas para que tudo isso serve, né? Essas elucubrações aqui que a gente está falando, né? Saber exatamente isso aqui, ó. Voltando para cá, imaginando, né? O exemplo lá que a gente viu anterior, né? Ó, valor com base no slide 13, que era aquele slide lá que eu estava mostrando agora há pouco a vocês. Então, estou supondo aqui que o trabalhador, o valor seja o resultado de 16 horas de trabalho. A empresa produziu foi produzido naquela empresa 20 mil camisas e o valor delas é de 2.000 dinheiros. E eu estou supondo aqui, ó, que aquelas camisas podem ser vendidas por 2.300, pode ser vendido por 2.000 e pode ser vendido por 1.700. Isso vai acontecer dependendo da situação entre oferta e demanda que está logo aqui em cima, né? Então, toda vez que a demanda for maior do que a oferta, o preço fica acima do valor. Toda vez que oferta e demanda estiverem equilibrados, o preço iguala o valor. Toda vez que a demanda for menor do que a oferta, o preço cai abaixo do valor, certo? É exatamente essa dança dos preços. O que dança aqui é o preço, não é o valor. A dança dos preços ensina algo muito importante para os empresários. Eles precisam estar produzindo permanentemente com a mais elevada eficiência possível. Né? Os empresários precisam zelar
para produzir com a máxima eficiência, ou seja, eles precisam estar atuando ali, preocupados, né, em que a sua empresa opere com a máxima produtividade. Por quê? Porque no momento em que, por exemplo, os preços caírem abaixo do valor, se ele não tiver uma folga, ele pode ir à falência. Esses preços aqui vão ser resultado da produção de todos os fabricantes daquele tipo de produto. Então, os preços, na verdade, na economia capitalista, eles têm relação com a concorrência. Na economia capitalista, um empresário, dono de uma fábrica, por exemplo, ele faz um monte de cálculos na sua empresa. Vou produzir tanto, vou gastar tanto, vou vender por tanto e vou ter um lucro tal. Ele calcula tudo isso dentro da empresa. Mas o cálculo dele é um cálculo que é feito dentro da empresa dele. Na economia capitalista, o empresário nunca sabe se o cálculo que ele faz na empresa dele vai se confirmar ou não no mercado, na hora da venda. Por quê? Porque essa economia é baseada na propriedade privada sobre os meios de produção. Significa, por exemplo, que se eu tiver ali uma fábrica de camisas, eu vou na minha fábrica, eu posso fazer os cálculos todos. Eu sei quanto eu vou gastar, quanto eu vou investir, quantas camisas eu vou produzir e por quanto eu vou vender, por quanto eu quero vender. Na fábrica do lado, que também produz camisas, o cara lá faz os cálculos dele. Ele pode investir mais do que eu, menos do que eu, ele pode fazer de um jeito diferente do que eu faço, ele pode ter relacionamentos diferentes com os seus fornecedores, daqueles que eu tenho com os meus fornecedores. Tudo isso vai se refletir no resultado da empresa. Mas esses cálculos são feitos internamente. Depois que eu produzo na minha empresa, e os outros empresários que também produzem camisa, produzem nas suas empresas, todos nós vamos ao mercado. Nós não sabemos, eu pelo menos não sei, na minha empresa, eu não sei o que foi investido pelos outros. Os outros não sabem o que foi investido por mim. Pior ainda, eu não sei o que os consumidores querem comprar e nem quanto eles querem comprar. Eu não sei se eles vão gostar da camisa que eu produzo. Então veja, quando a propriedade ela é privada, ela pertence a mim ou ela pertence a você, somos nós, individualmente, ou seja, privadamente, que definimos o que vai ser feito com a produção. Mas a nossa decisão para aqui. Ou seja, eu decido quanto eu vou produzir, como eu vou produzir, etc. Isso eu decido. Até o momento em que o produto é fabricado e fica pronto, eu decido o que acontece na minha fábrica. Você decide o que acontece na sua e todos os outros que têm fábrica decidem o que acontece nas deles. Mas depois nós temos que nos encontrar no mercado.
Pouco importa se a camisa foi produzida na minha fábrica, na sua fábrica, na fábrica de uma terceira pessoa. O fato é que todos nós vamos querer vender para as mesmas pessoas, que são as pessoas da sociedade. E lá nós vamos competir pela venda. Essa competição entre nós, empresários, e aquilo que as pessoas que compõem toda a sociedade querem comprar, é isso que vai determinar os preços. E é por isso que os preços ficam numa desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce. E isso acaba ensinando, como eu disse aqui, ao empresário uma lição que ele aprende rápido, porque senão ele morre. A lição é essa. Caramba, eu tenho que produzir sempre com a maior eficiência possível. Porque pode ser que os meus concorrentes estejam melhorando a eficiência das suas empresas e daqui a pouco eles vão conseguir produzir mais barato do que eu não vou conseguir vender. Eu preciso tornar a produção daquilo que eu produzo, seja lá o que for, carro, camisa, relógio, computador, não importa. Tudo o que eu produzo, eu preciso produzir cada vez com maior eficiência. Como é que se produz com maior eficiência o tempo todo? Melhorando a produtividade do trabalho. E como é que se melhora a produtividade do trabalho? Investindo cada vez mais em novas tecnologias. Conclusão do Marx. O capitalismo, ele tem uma natureza tal que ele cria uma pressão muito grande sobre os empresários para que eles estejam permanentemente revolucionando as condições de produção da empresa. Eles estejam permanentemente buscando melhorar alguma coisa na produção para tornar a sua produção mais eficiente do que foi no ano anterior. Na visão do Marx, isso cria uma corrida tecnológica. O capitalismo, ele obrigatoriamente, ele cria uma espécie de corrida às tecnologias. Não existiu a corrida armamentista? Pois aqui existe no capitalismo, segundo Marx, uma corrida tecnológica. Os empresários estão o tempo todo procurando descobrir novas tecnologias, novos métodos de organização da produção, novas maneiras de se relacionar com os seus fornecedores, com os seus clientes e por aí vai. Bom, e daí? E daí? Vamos dar uma olhadinha aqui em cima, lá naquela formulazinha lá, Q igual a C sobre V. Lembrem-se que isso aqui era aquela fórmula, vamos lá, voltar aqui, que o Marx criou, aqui, ó, aqui embaixo, né, que ele chamou de composição orgânica do capital. Então Marx vai dizer o seguinte, essa é uma conclusão que ele tira depois de tudo isso que foi falado aqui. Ele vai dizer o seguinte, como o desenvolvimento tecnológico ele é representado pelo aumento do C, o desenvolvimento tecnológico ele se reflete sempre no aumento do capital constante. São máquinas mais sofisticadas, né? Mais caras também. Então veja, a corrida tecnológica que surge no capitalismo por causa da concorrência que existe entre os empresários, concorrência esta que é resultante da propriedade privada sobre os meios de produção,
Então, essa corrida tecnológica, ela faz aumentar o Czinho aqui, ó, da equação. Aqui, ó. Voltando aqui para a fórmula aqui de novo. Quando aumenta o Czinho da equação, ou seja, quando aumenta o numerador da equação, o resultado da equação é crescente, né? Então, se você tiver aqui, por exemplo, ó, vamos supor que tivesse aqui 4 dividido por 2. O resultado seria 2. Mas se o numerador cresce em relação ao denominador, por exemplo, de 4 dividido por 2 passa para 6 dividido por 2, sobe também o resultado. Né? 6 por 2 é 3. 4 por 2 era 2, 6 por 2 é 3. Isso está aqui exatamente nesse exemplo aqui, ó. Ó, por exemplo, ó, tem aqui eu cito aqui um exemplo. 40 dividido... Não, perdão. Isso aqui é um outro exemplo que eu vou falar já agora. Peraí. O que é importante aqui notar, nessa equação da composição orgânica do capital, é que o desenvolvimento tecnológico, a corrida tecnológica que surge com o capitalismo, vai produzir necessariamente um aumento nos investimentos em capital constante e o percentual, ou melhor, a parte dos investimentos empresariais feitos em capital constante vão se tornar permanentemente maiores. As partes em capital constantes investidas vão se tornar permanentemente maiores do que aquilo que vai ser investido em capital variável. Professor, mas isso é verdade no mundo real? Basta você olhar para as coisas, né? Vocês vão se recordar, se vocês assistirem filmes aí, por exemplo, ou documentários que retratem o sistema de fábricas, por exemplo, digamos, ali por volta da metade do século XX, o que a gente vê? Quando termina o expediente de trabalho, né, abrem-se aqueles portões das fábricas, o que você via nas fábricas da metade do século XX? Você via sair de dentro daquelas fábricas uma montanha de gente, uma população quase de gente, tanta gente que saía dentro de uma fábrica. Hoje em dia, se você visitar uma fábrica, você vai levar um susto. Porque o número de trabalhadores, o número de operários que existem hoje numa fábrica é muito menor do que o que tinha há 30, 40, 50 anos. Mas não é essa a única diferença. Tem uma outra diferença que são as máquinas que estão lá dentro. Hoje tudo é automatizado. As máquinas são sofisticadíssimas. Totalmente diferente das máquinas que tinham há 50 anos atrás. Com aquelas máquinas de 50 anos atrás, você gerava emprego para 10 mil pessoas. Com as máquinas de hoje, muito mais sofisticadas, às vezes com 1.000 pessoas, você consegue produzir mais do que produzia com 10 mil pessoas antes. Então, hoje tem 1.000 trabalhadores, onde ontem tinham 10 mil. Mas, em compensação, o valor das máquinas explodiu. É caríssimo, são caríssimas, porque são altamente sofisticadas. Mas, graças a isso, a empresa e a fábrica vai se tornar muito mais eficiente, muito mais produtiva. Né? É disso que o Marx está falando. E é exatamente do aumento dos gastos com capital constante aqui, ó, entre outras coisas, máquinas, que vai fazer com que a composição orgânica do capital apresente, na leitura do Marx, uma tendência ascendente ao longo do tempo no capitalismo. É por isso essa setinha amarela aí, ó, que vocês estão vendo, no sentido ascendente. Né? Então, ó, em razão da necessidade de estarem investindo permanentemente em capital constante,
para se manterem competitivos, os empresários tendem a forçar o crescimento da composição orgânica do capital, né? Isso não é uma coisa feita por amor. Ah, professor, sempre ouvi dizer que os empresários investem em tecnologia porque eles têm um amor muito grande pelas pessoas e eles querem produzir produtos cada vez assim melhores para a população. Eles gostam da população. Bom, o Adam Smith sempre disse para nós que o homem sempre pensa em si mesmo. Ele não pensa nos outros, não. O Marx não chega a dizer isso, isso não entra na leitura do Marx, mas o Marx vai dizer para a gente o seguinte: se o empresário gosta ou não gosta da população, das pessoas, isso eu não sei. Nem estou muito preocupado em saber. O que eu sei é que quando ele investe em tecnologia, ele não faz isso pensando se ele gosta ou não da população. Não, não. Ele faz isso porque ele tem medo de se tornar menos competitivo no mercado do que os seus concorrentes e, consequentemente, daqui a pouco ele não poder vender mais as camisas dele, porque ele vai continuar produzindo camisa pelo preço antigo, enquanto o concorrente dele está produzindo pela metade do preço. E se isso acontecer, o empresário, que é um homem inteligente, como qualquer outra pessoa, ele faz as contas e vai dizer: ninguém vai comprar minha camisa pelo dobro do preço da camisa do meu concorrente. Então eu vou investir em tecnologia para tornar o trabalho dos meus trabalhadores mais eficientes, de tal maneira que eu consiga produzir as camisas por preços mais baixos. Ah, mas o senhor está investindo em tecnologia, não é porque o senhor gosta das pessoas? Eu não sei se eu gosto das pessoas ou não, mas o fato é que se eu não fizer isso aqui, eu morro. Ou seja, eu deixo de ser empresário. Porque se eu não vender o que eu produzo, acabou. Bom, e daí, né? E daí? Bom, Marx vai, depois disso, ele vai fazer o seguinte: ele, ele pega a fórmula da taxa de lucro, que vocês estão vendo aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá na fórmula da taxa de lucro. Aqui, ó. Taxa de lucro está lá embaixo, ó. Lá embaixo está escrito L, linha, a taxa de lucro é igual a M dividido por C mais V. Essa aqui é a taxa de lucro. L, linha, é igual a M dividido por C mais V. Bom, essa é a fórmula da taxa de lucro. A fórmula original da taxa de lucro. Bom, e daí? E daí que existe um princípio matemático que diz para nós que toda vez que você divide todos os elementos de uma equação pelo mesmo denominador, você não altera o resultado da equação. Isso é um princípio matemático. Professor, dá para explicar? Claro que dá. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Nesse segundo parágrafo aqui do slide, está escrito ali, ó. Por exemplo, vamos imaginar essa equação aqui, ó. 40 dividido por 2 mais 3 é igual a 8. Certo? Mas se você dividir todos os fatores da equação por 2, a gente vai ter o quê? Ó, 40 dividido por 2 é 20, tá aqui. 2 dividido por 2 é 1, tá aqui. 3 dividido por 2 é 1,5, tá aqui.
Então, veja, se a gente pegar essa primeira equação aqui, ó, 40 dividida por 2 mais 3, e dividir todos os fatores aqui pelo mesmo denominador, no caso, pelo 2, a gente vai ter uma nova equação, que é 20 dividido por 1 mais 1,5. E o que a matemática nos diz é que essas duas equações elas são idênticas. 40 dividido por 5 é 8, e 20 dividido por 2,5 também dá 8. Então, quando a gente divide todos os elementos da equação pelo mesmo denominador, nós não mudamos o resultado continua idêntico. Então, Marx vai, o que ele faz? Ele pega aquela fórmula da taxa de lucro lá que a gente viu, que está aqui de novo, ó, em amarelo, né? No parágrafo seguinte, ó, baseado nesse princípio, peguei a fórmula da taxa de lucro, né? É o Marx falando, né? Peguei a fórmula da taxa de lucro, está aqui a fórmulazinha, e dividi todos os fatores da equação pelo capital variável, V. E encontrei o seguinte resultado. Olha lá, ó, pega lá a taxa de lucro, M dividido por V, C dividido por V, V dividido por V. Dessa fórmula aqui da taxa de lucro, o Marx derivou uma outra fórmula, que é essa que vocês estão vendo aqui, e que vai resultar exatamente nessa aqui que está logo na frente da setinha vermelha. Ou seja, a taxa de lucro também pode ser expressa dessa maneira. M, linha, o que significa isso? É a taxa de mais-valia, né? Dividido por Q mais 1. Porque o Q? Olha lá em cima, ó, Q é igual a C sobre V. Na hora que dividiu aqui, ó, tudo por V, tem aqui um lado da equação que é exatamente C sobre V. Então a gente pode substituir C sobre V pelo Q, né? E o V sobre V é uma outra lei, né, matemática, que toda vez que um número é dividido por ele mesmo, ele é igual a 1. Né? Não importa qual é o número. 8 dividido por 8 é 1, 500 dividido por 500 é 1, 8.000 dividido por 8.000 é 1, e assim sucessivamente. Então, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, a gente criou essa nova fórmulazinha aqui, ó. M' dividido por Q mais 1. E daí? Por que tudo isso, professor? Porque aqui o Marx conseguiu ver algo que ele não via em outras fórmulas. Ele conseguiu perceber aqui, ó, que a taxa de lucro tem uma relação com a composição orgânica do capital. E que a composição orgânica do capital, toda vez que ela aumenta, ela provoca queda na taxa de lucro. Por quê, professor? Bom, matematicamente falando, porque a composição orgânica do capital na fórmula da taxa de lucro, ela está no denominador. Então, toda vez que o denominador de uma equação cresce, há uma tendência à queda no resultado da equação. Assim como também é correto o oposto. Olha lá a composição orgânica do capital lá em cima. Toda vez que o numerador da equação cresce, o C, o resultado da equação cresce. Toda vez que é o denominador que cresce, o resultado da equação cai. E aí o Marx, veja, as conclusões elas são todas cumulativas, né? Ele havia dito, no capitalismo há uma tendência natural ao crescimento da composição orgânica do capital ao longo do tempo. Agora ele vai dizer, em razão disso, vai existir também uma tendência decrescente da taxa de lucro ao longo do tempo.
Bom, esse é um grave problema. Por que isso é um grave problema? Porque a taxa de lucro é o fator determinante dos investimentos na economia capitalista. Os investimentos no capitalismo, eles aumentam ou eles diminuem exatamente em razão do aumento ou da diminuição da taxa de lucro. Mas por que é assim, professor? Porque a taxa de lucro é exatamente o indicador que mostra para o investidor quanto ele ganha em relação ao que ele investiu. E quanto mais ele ganha em relação ao investimento que ele faz, mais animado ele fica para investir. Quanto menos ele ganha em relação ao investimento que ele faz, menos estimulado ele se sente para investir. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Deve, Bárbara. Bom dia. Bom dia. Eu não entendi por que essa alteração na composição orgânica do capital influencia nesse decrescimento do lucro. De que forma, nessa composição que ele fez, tem essa interferência? Bom, isso aqui, do ponto de vista matemático, é por conta dessa equação aqui, que a composição orgânica do capital, ela se encontra no denominador da equação da taxa de lucro, como está aparecendo aqui, ó. Então, toda vez que o denominador ele cresce, o resultado da equação diminui. Então, isso matematicamente falando. Agora, objetivamente falando, veja, a gente viu aqui que o que cria valor, na verdade, é o V, o capital variável, né? É a força de trabalho. Então, o que está mostrando aqui o crescimento da composição orgânica do capital é que a parcela do capital variável, ou seja, da força de trabalho no investimento total, ela está declinando, né? Então, o valor novo que vai ser criado só pode ser criado pela força de trabalho, pelo capital variável. Vai ser, em tese, ele vai ser relativamente sempre menor, né, do que nessa relação com o capital variável. Né? Eu vou pedir um favor para você, que talvez isso fique mais claro, talvez, Bárbara. Eu vou mostrar um exemplo numérico logo aqui na frente, isso talvez vai ficar mais claro. Deixa eu ver se é aqui, peraí. Não, aqui ainda não é, mas aqui na verdade, esse quadro aqui, ó, eu volto a falar sobre isso, Bárbara. Só um pouquinho. Ó, aqui nesse quadro, eu estou apresentando dados. Esses dados são dados da OCDE, que é uma instituição que agrega, ou que congrega, melhor dizendo, desculpa, que congrega os países mais desenvolvidos do mundo. Aqui nesses dados, olha, são dados de médio e longo prazo, porque, veja, calcula-se aqui o lucro líquido, por exemplo, aqui na primeira coluna, é o lucro líquido médio do período de 1950 até 1970. Então, pega 20 anos, faz as contas ali e obtém-se qual foi a taxa de lucro média nesse período. Então, mostra aqui para a gente que a taxa de lucro médio ela era de 12,9% nos Estados Unidos, 23% na Alemanha e 21% no Japão. É bom lembrar que esse período aqui foi o período de reconstrução dessas economias da Alemanha e do Japão, né? Da Europa e do Japão. Por isso, essa taxa aqui é extremamente alta. Agora, olha o que acontece entre 70 e 93. A taxa média de lucro também são 20 anos, né? 23 no caso. Então, você tem 20 anos aqui, 23 anos de cá. Mas é média, nós estamos lidando com média. Então, olha, nos Estados Unidos cai de 12,9 para 9,9, na Alemanha de 23 para 13 e no Japão de 21 para 17%. Né? O que significa esses números? Significa que, historicamente e comprovadamente, e os números aqui são números da OCDE, ou seja, são números dos países desenvolvidos, mostrando para nós que, ao longo dos anos, ou seja, entre a década de 50 e a década de 90,
houve uma queda expressiva da taxa de lucro líquido. Exatamente o que o Marx havia previsto aqui. Lá embaixo, em razão dessas alterações da composição orgânica do capital, a gente escreveu aqui, ó, perceba que aqui o que é a composição orgânica do capital, aparece no denominador da equação. Como ele tende inexoravelmente a crescer no médio e longo prazos, o resultado da equação, ou seja, da taxa de lucro, tende a decrescer. Foi exatamente o que aconteceu no mundo, na vida real, ao longo do século XX. Né? E eu comentei aqui que a queda da taxa de lucro ela é um troço complicado para a economia capitalista, porque é ela que pode estimular ou desestimular investimentos. Então perceba aqui que o crescimento do PIB na década de 50 a 73, quando a taxa de lucro, por exemplo, nos Estados Unidos era 12,9%, o PIB crescia 4,2% ao ano. Quando a taxa de lucro despenca para 9,9% nos Estados Unidos, o crescimento do PIB passou a ser 2,6%. E a mesma coisa vale para os outros países, né? Na Alemanha, a taxa de lucro era 23%, o crescimento do PIB era 4,5%. Passou para uma taxa de lucro de 13,8%, o crescimento do PIB despencou para 2,2%. No Japão, a taxa de lucro era 21%, o crescimento do PIB era 9,1%. A taxa de lucro despencou para 17,2%, o crescimento do PIB foi parar em 4,1%. Né? O efeito disso tudo aqui a gente vai poder perceber, por exemplo, no desemprego. Né? Porque menos investimentos, menos crescimento e menos emprego. Então, olha só o que acontece com a taxa de desemprego nesses mesmos países e também no mesmo período. Né? Então, nos Estados Unidos, ela pula de 4,2%, taxa de desemprego, pula de 4,2% para 6,7%. Na Alemanha, de 2,3% pula para 5,7%. E no Japão, de 1,6% pula para 2,1%. Então, os dados aqui e as conclusões do Marx, elas foram comprovadas por coisas que aconteceram praticamente 100 anos depois que ele escrevia. A previsão dele deu certo. Agora vamos lá dar uma olhadinha nessa questão aqui que a Bárbara me perguntou. Vamos lá. Olha só. Aqui eu estou dando o exemplo do que acontece com uma empresa qualquer. Mas o que acontece com essa empresa aqui, acontece com as outras. Os números podem variar, mas a lógica é a mesma para toda a empresa. Bom, então aqui nós temos aqui, 3 anos que eu escolhi. Isso aqui são dados absolutamente arbitrários, tá? Então vamos lá. Essa empresa, se vocês perceberem aqui, a primeira linha, ela se refere aos dados do ano 2000, depois 2005, depois 2010. Percebam que essa empresa, ela é uma empresa que está crescendo ao longo do tempo. Normal. Estão crescendo. Mas como é que você sabe que está crescendo? Basta você ver o valor. Essa empresa antes produzia um valor igual a 2.400, por exemplo, 2.400.000 reais mensal ou anual, pode ser anual, né, porque por causa do ano 2000. Em 2005, ela já produz 3.440 e em 2010 ela já produz 4.480. Claramente é uma empresa que está crescendo. O empresário está investindo, ampliando a empresa, etc. Bom, esses investimentos são vistos aqui nas colunas do C e do V. Né? O C e o V é o investimento total que o empresário faz. Então, olha lá, ele investia em 2000, ele investia 2.000 em capital constante e 200 em capital variável. Aí ele vai para 3.000 em capital constante e vai para 200 em capital variável.
ele vai para 4 mil em capital constante e 200 em capital variável. Se você somar ali, claramente, os investimentos totais que ele fazia eram, no primeiro ano ali de 2000, era de 2.200, depois ele aumentou para 3.200, depois ele aumentou para 4.200. Foi por isso que a empresa cresceu, porque houve mais investimentos. Bom, agora vamos olhar o restante aqui das linhas. Vamos olhar linha por linha agora, lembrando que esse quadro ele foi construído com base nas conclusões do Marx. Ah, mas que conclusão, professor? Primeira conclusão, o capital constante, ele ao longo do tempo, ele tem que crescer e de tal maneira que a composição orgânica do capital também cresça. Foi o que o Marx disse para nós que aconteceria. Então, nós estamos respeitando isso aqui. Então, aqui, ó, 2.000 sobre 200 dá 10, 3.000 sobre 200 dá 12, né? E 4.000 sobre 200 vai aumentando, certo? Toda essa relação aqui, ó, vai dar, na verdade, 20, né? 40 sobre 2 dá 20, né? Portanto, veja, ano a ano aqui, entre 2000, 2005, 2010, ano a ano, a relação entre o C e o V aumenta, que é exatamente o aumento da composição orgânica do capital. Bom, então vamos lá. Primeira linha aqui, ó. O empresário investe 200 em capital, 2.000 em capital constante, 200 em variável. Eu estou supondo, isso necessariamente no mundo real, isso necessariamente não vai acontecer. Eu estou supondo aqui que a taxa de mais-valia, que é esse M', ó, está aumentando. Está aumentando. Isso necessariamente não vai acontecer no mundo real dessa maneira aqui, linear, tá? Pode ser mais difícil disso acontecer. Eu estou dando uma situação aqui, eu estou propondo uma situação aqui que é muito favorável à empresa, tá? Porque não vamos esquecer que a taxa de mais-valia, ela representa a taxa de exploração. E os trabalhadores vão reagir contra isso. Eles vão fazer greves, né? Eles vão reivindicar uma série de coisas, de questões aí que eles se julgam que são passíveis de serem reivindicadas. Então, necessariamente, essa taxa de mais-valia não sobe desse jeito. Mas aqui a situação está favorável para a gente não ter dúvida nenhuma do que vai acontecer. Então, veja, a taxa de mais-valia é 100%, significa dizer que o trabalhador vai produzir um excedente que é igual ao valor da força de trabalho dele. A força de trabalho é 200, o excedente é 200. A taxa de mais-valia, no segundo ano aqui, 2005, sendo a mais-valia 200, a taxa de mais-valia é 120, ó. Então o trabalhador vai produzir 240 de mais-valia. E no terceiro ano, 2010, a força de trabalho é 200, a taxa de exploração é 140%, então ele vai produzir 280 de mais-valia ou lucro, que é a mesma coisa, tá? Lembre-se que a taxa de mais-valia, ela representa apenas o trabalho excedente sobre o trabalho necessário, né? Ou seja, o trabalho que o trabalhador precisa realizar, o que ele precisa produzir para devolver para o empresário o que ele recebeu, sob a forma de salário, que é a coluna do V, aqui na nossa equação, né? E exatamente a diferença que existe entre isso e o trabalho excedente que ele faz, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar esse quadro aqui. Tá? Eu entendi o quadro, prof. Entendeu? Olha só aqui, então, agora deixa eu aproveitar para falar um pouquinho a respeito daquela questão do porquê que a composição orgânica do capital afeta a taxa de lucro, né?
Então, olha, a composição orgânica do capital, ela vai fazendo com que a parte do C, do capital constante, seja cada vez maior em termos relativos à parte do capital variável. Como é o capital variável que cria valor, esse valor excedente criado pelo capital variável, ele vai ser todo ano menor do que nos anos anteriores, em razão da participação menor do capital variável sobre o investimento total. Entendi. É que, ao meu ver, é curioso, porque, em tese, quando você aumenta o seu capital constante, em tese, você deveria aumentar o seu capital variável para corresponder, não que seja certo, mas é a minha presunção. Porque, em tese, você precisaria, digamos, de mais trabalhadores para operar esse aumento do capital constante, máquinas, enfim. Por isso que, mas Certo, entendi o seu raciocínio. Agora, olha só, quando os empresários investem por exemplo, em novas tecnologias, etc., a finalidade deles ali é, na verdade, reduzir os gastos que eles aumentam no capital constante. A ideia deles, na verdade, é reduzir isso em capital variável. Né? Por que eu emprego máquinas no lugar, por exemplo, de deixar os trabalhadores trabalhando apenas com aquelas ferramentas ali e o trabalho manual deles? É porque eu quero ver se eu consigo, na verdade, em vez de eu ter 200 empregados na minha fábrica, se eu consigo ter, por exemplo, uns 20. O objetivo é aumentar a produtividade do trabalho e diminuir os gastos que eu tenho com mão de obra. Né? É por isso, por exemplo, que no mundo real, essa coluna aqui, onde está o Vzinho aqui do capital variável, ó, eu repeti 200 o tempo todo, mas no mundo real, na verdade, esse Vzinho aqui, inclusive, cai. Né? Como eu falei, por exemplo, se a gente visita uma fábrica hoje, e a gente vai ver lá que o número de trabalhadores que existem hoje dentro de uma fábrica trabalhando é infinitamente menor do que existia, por exemplo, há 50 anos. Então, eu aqui coloquei o capital variável igual, não mexi no capital variável, porque bastava isso para mostrar o que o Marx queria dizer. Porque o importante para o Marx aqui é que o C aumente e o capital variável não aumente mais do que o C, porque senão não vai permitir que haja o aumento da composição orgânica do capital que o Marx falava. Agora, no mundo real, isso aqui vai ficar pior do que está aqui, a situação. Porque o capital variável, que a tendência dele é que ele caia. Não é que ele permaneça igual o tempo todo aqui, 200, 200, 200. Normalmente, às vezes, olha o que está acontecendo, por exemplo, hoje. Nem é fábrica, hein? O exemplo que eu vou dar. Vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo com a educação. Né? Olha a tecnologia. A possibilidade de criar ensino remoto. Ora, com essa tecnologia, hoje, por exemplo, no ensino presencial, você tem, por exemplo, um professor dando aula para uma turma de 50, 40, 60 alunos. Mas no ensino à distância, com a nova tecnologia, o que você consegue? Você consegue, às vezes, colocar um professor para dar aula para 2.000 alunos. O cara está em Curitiba e está dando aula para gente que está espalhado pelo Brasil inteiro. Então, você vai ter 2.000 alunos para pagar um professor. Antes você tinha que pagar o professor com 50 alunos. Imagina. Você pode dobrar o salário do professor. E mesmo assim, esse salário 2 vezes maior agora vai ser pago por uma quantidade de gente que é 20 vezes maior. Né? O objetivo desse aumento aqui do capital constante é o aumento da eficiência para aumentar o lucro. Né? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. A mais-valia, o Mzinho aqui, esse Mzinho que está aqui, do lado do V, ele corresponde também ao lucro. Então, perceba que o lucro e a mais-valia crescem.
ao longo do tempo. Eles passam de 200 para 240 para 280. Mas isso é o lucro absoluto, não é a taxa de lucro. Né? Então, eu estou supondo aqui, ó, eu fiz aqui o cálculo do Q mais 1, né? Q mais 1, lembrando que o Q, ele é o C sobre V, mais 1, né? Ah, professor, de onde o senhor tirou essa fórmula? Daqui, ó. Ó, tá vendo o Q mais 1 aqui embaixo, da equação do lucro? Q mais 1? Pois é, estou calculando aqui para poder calcular o lucro. Então, a taxa de lucro. Então, Q mais 1 está aqui, ó. Então, 2.000 por 200 é igual a 10, mais 1, 11. 3.000 por 200 é igual a 15, mais 1, 16. 4.000 por 200 é igual a 20, mais 1, 21. Então, perceba, o Q mais 1 aumentou. Foi de 11 para 16 para 21. Então, se eu pegar agora a fórmula da taxa de lucro, né? Deixa eu voltar aqui, porque eu estou usando essa fórmula aqui, ó, tá? M' dividido por Q mais 1. Então, usando essa fórmula aqui, nós vamos usar M' está aqui. Tem a coluna do M' e tem a coluna do Q mais 1. Basta pegar 100 dividido por 11, 120 dividido por 16, 140 dividido por 21, e o resultado vai ser isso que está aqui na coluna do L apóstrofe, L', né? E aqui você vai perceber que a taxa de, isso é taxa de lucro, né? A taxa de lucro, olha só o que acontece, ela vai caindo todo ano. Veja, não era exatamente essa maneira que o Marx via a queda da taxa de lucro. Porque o Marx, ele dizia que a taxa de lucro, ela ia cair do jeito que está aqui, porém, isso não seria uma queda linear, assim que todo ano vai caindo, vai caindo, vai caindo. Não, não. O Marx, ele vai dizer que isso é um processo de altas e baixas. Então, sobe, baixa, sobe, baixa, sobe, baixa, sobe, baixa, de tal maneira que se você pegar ao longo prazo, você vai perceber que existe uma linha descendente da taxa de lucro. Aqui no nosso exemplo, como foi um exemplo muito redondo demais, parece que a taxa de lucro cai anualmente. Todo ano cai. Não é verdade, não é isso que o Marx dizia, hein? Só para chamar atenção. Tá? Então, veja, o que o Marx dizia, se a gente olhar para esse quadro aqui, ó, é isso que o Marx fala. A longo prazo, ou seja, entre 1950 e 1990, a taxa de lucro vai caindo. Só que no meio desses anos, tem anos, às vezes, que a taxa de lucro sobe, cai, sobe, cai, sobe, 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 cai, cai. Né? De tal maneira que, no final das contas, ela apresenta uma tendência declinante. Né? Meu Deus, 10:05. Eu vou precisar concluir aqui, gente, a nossa aula, e a gente volta na quinta-feira parando daqui, porque eu preciso falar disso aqui que ele está mostrando, que o Marx mostra, né? Ou seja, dessa queda tendencial da taxa de lucro, tem conclusões aqui importantes, e principalmente para o nosso curso aqui de Relações Internacionais. Isso aqui vai ter consequências importantes, a gente fala disso então na quinta-feira, tá bom? Gente, obrigado. Desculpa eu ter passado aí um pouquinho do tempo. E a gente volta aqui, então, na quinta-feira que vem. Ótimo final de semana para vocês. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta a mais? Bárbara, deu mais ou menos para entender um pouquinho aí da questão da... Ficou mais claro. Qualquer dúvida, eu vou dar uma olhadinha nos textos, daí eu pergunto na próxima aula, que eu daí melhor acho. Mas bom Ok, final de semana também. dá uma olhadinha, isso já está disponível lá para vocês. Se você continuar tendo alguma dúvida, traga na semana que vem para a gente tentar também dirimir qualquer dúvida que exista. Tá bom? Perfeito. Uhum. Obrigada, prof. Bom dia. Bom dia. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço.